boa tarde. Começa agora o RN em Debate na TV União. Hoje nós vamos conversar com o deputado estadual Fernando Mineiro, do Partido dos Trabalhadores. Boa tarde, deputado, seja bem-vindo. Boa tarde, Alex. Boa tarde a seu telespectador, a sua telespectadora. Estou aqui à sua disposição. Deputado, momento político no país, de crise, e as informações, temos aí a Operação Lava Jato com os denunciados no Supremo Tribunal Federal, perdão, os inquéritos abertos no Supremo Tribunal Federal, e temos a CPI da Petrobras fervilhando em Brasília e, obviamente, muitos apontamentos sendo feitos à gestão do PT no país, né? A última revelação mostra que o depoimento do Pedro Barusco ontem, ele teria dado R$300 mil em propina para a campanha da presidente Dilma Rousseff, né? E nós temos aí manifestações agendadas no país, inclusive para esse domingo, cujo foco seria o pedido de impeachment da presidente da República. Como integrante do Partido dos Trabalhadores, qual a análise que o senhor faz desses fatos? Bom, primeiro, esclarecer uma questão aqui, porque às vezes as pessoas falam como se só o PT que fosse denunciado. A maioria dos denunciados não são do Partido dos Trabalhadores. A maioria dos denunciados, inclusive, apoiaram o Aécio. Você pega a lista dos denunciados, dos parlamentares denunciados, Alex, pega a bancada do PP denunciada, pega, inclusive, vários outros denunciados, a maioria apoiou o Aécio. Isso é fato, né? Você que é jornalista sabe melhor do que eu sobre isso. Então, não existe a denúncia contra o PT. Existe a Operação Lava Jato, que fez uma série de denúncias contra vários partidos. E a maioria dos denunciados apoiou o Aécio. A primeira questão é essa. Não existe nenhuma denúncia contra a presidenta Dilma. Existem delatores que estão falando, né, que ontem, inclusive, você citou aí, e falou, assim como existem delatores que há 15 dias também delatou que o senador José Agripino, líder do DEM, recebeu R$1 milhão em Caixa 2, na campanha de 2010, na operação Sinal Fechado, tá? Qual é a minha atitude, a minha postura é a mesma, que se apure as denúncias dos delatores federais e dos delatores estaduais. Eu acho que não pode, e eu não aceito, tratar esse assunto com dois pesos e duas medidas. Então, só para corrigir, não é a denúncia contra o PT, denúncia contra parlamentares que, olhando um por um, a maioria apoiou o Aécio. Deputado Fernando Mineiro, diante desse quadro se coloca a possibilidade de impeachment da presidente da República, Dilma Rousseff. A questão das denúncias, as revelações que são feitas à CPI da Petrobras, surge com força a questão econômica. O cidadão está sentindo aí no bolso a dificuldade do país e associa a eleição do ano passado, em que a presidente Dilma Rousseff não teria assumido essa responsabilidade no sentido que teria prometido que o país não passaria por essas dificuldades. Em relação à questão do impeachment, qual a sua posição? Não, primeiro, não existe pedido de impeachment, não existe possibilidade legal do impeachment, até porque a tática da oposição, o caminho que a oposição tem trilhando é o outro, né? O líder da oposição, um dos líderes da oposição, o senador Aloysio Nunes, falou o seguinte, que eles não querem o impeachment, o que eles querem é sangrar a presidenta Dilma até o final do governo. Ou seja, eles querem enfraquecer o governo para impedir que as políticas, né, adotadas pelo governo da Dilma, que são políticas que historicamente favorecem os setores mais necessitados da sociedade, não sejam implementadas. Porque, na verdade, você tem uma oposição no Brasil que sempre administrou para uma elite, para uma minoria, para aqueles que sempre ganharam. Com o governo Lula e com o governo da Dilma, isso começa a mudar. Eu sempre digo que não mudou totalmente, mas começa a mudar. Começa a haver distribuição de renda, começa a haver mais justiça social, o pobre começa a ter acesso melhor aos bens, as pessoas começam a se alimentar melhor, a se vestir melhor, morar melhor. Isso, nesse momento, está sendo afetado pela crise econômica. Todos esses benefícios. Está sendo afetado, mas não está descartado tudo isso. É óbvio que parou, digamos assim, de avançar nisso. Mas, por exemplo, você não tem alimento faltando no Brasil
para justificar, por exemplo, um panelaço. Aliás, eu sempre digo que quem fez o panelaço não sabe nem onde fica o fogão, né? Aliás, nunca pôs a barriga, né, na beira de um fogão. Panelaço é uma luta daqueles que sentiram alguma vez na vida falta de alimento, sentiram fome. Então, você tem uma inversão no Brasil. Lógico que o nosso país passa por uma situação de crise. Essa crise está sendo enfrentada com muita firmeza e com muita coragem, com muita determinação. Que eu pergunto a você, qual foi o presidente do Brasil em toda a história que foi tão atacado como a presidenta Dilma? Mas essa crise não poderia ter sido evitada? Não, ela não poderia ter sido evitada. Eu acho que ela poderia ter sido minimizada, porque você tem uma crise internacional. Mas mesmo com crise, olha só, mesmo com crise, você tem entre os países em desenvolvimento a maior taxa de empregabilidade. Né? Quase em pleno emprego tivemos então, aqui. Que crise é essa? Você vê os restaurantes, vê os supermercados, né? Você vê as coisas, as pessoas consumindo. Lógico que vai ter uma quebra, vai ter um black em relação a essa questão aí, que precisa atravessar o ano 2015 para recompor e para reiniciar e retomar as políticas sociais. Esse é o debate que tem. Diante das manifestações que são visíveis, tivemos o panelaço, tivemos o buzinaço, tivemos algumas outras vaias que, inclusive ontem, foram registradas em relação à presidente Dilma Rousseff. O que é que estaria faltando à população na sua concepção, deputado? Mais paciência e confiança em relação ao governo? Primeiro, não vamos confundir a população como um todo. Quem está aí nas ruas, né, de um lado, por exemplo, é a oposição. Quem está vaiando a presidenta Dilma não foi quem votou na presidenta Dilma, foi quem fez a campanha contra a presidenta Dilma no ano passado. O senhor não acredita que há parcelas dos eleitores de Dilma que estejam chateados com ela? Não, por exemplo, a parcela de eleitor de Dilma, eu acho, sim, que gostaria que ela tivesse uma postura mais arrojada, que gostaria, por exemplo, que ela tivesse a taxação das grandes fortunas. Eu, por exemplo, sou dessa parcela. Eu votei na Dilma e acho que ela poderia ter uma série de ações para não distribuir o peso da crise apenas nos ombros dos trabalhadores. Eu acho isso, digo isso, inclusive, publicamente. Acho que podia, além de tomar as medidas de ajuste que estão sendo tomadas, que são corretas nas suas grandes medidas, e grande parte, devia tomar outras, por exemplo, como a taxação das grandes fortunas. Eu defendo isso. Aliás, uma medida que não tem nada mais, nada menos do que nenhum absurdo, até porque o Obama tomou. Tem muita gente que gosta de imitar os Estados Unidos em algumas coisas, mas nessas não gosta. Por exemplo, o Obama tomou essa medida, vários países da Europa tomam essa medida para enfrentar as questões da crise. Acho que devia tomar uma medida como essa. Agora, eu defendo a democracia no Brasil. Eu defendo a presidenta Dilma, eu defendo a Petrobras, porque o que se quer é enfraquecer a Petrobras para privatizar. O Zé Serra já falou isso bem claramente, ele quer privatizar a Petrobras. Eu defendo uma reforma política. Eu sou contra financiamento privado de campanha, porque na origem da corrupção no Brasil tem a questão do financiamento privado de campanha. Eu faço esse debate. Então, essas são as bandeiras com as quais eu sempre lutei e vou às ruas, inclusive agora na sexta-feira. A Central Única dos Trabalhadores, a Central dos Trabalhadores do Brasil, a CTB, a FUP, a Federação Única dos Petroleiros e vários movimentos sociais apoiados por nós do PT, pelo PCdoB e outros partidos, estão indo às ruas na sexta-feira em defesa da Petrobras, em defesa da democracia, em defesa da reforma política e em defesa do Brasil. Então, estamos indo às ruas. Vai um setor da oposição, vai à rua, nós também vamos à rua. Isso é normal. O senhor está, inclusive, propondo na Assembleia Legislativa uma discussão, uma audiência pública sobre a reforma política. É o momento propício para não apenas se discutir, mas se efetivar uma reforma. Você acha que vai ser possível isso se concretizar? Eu espero, e só acontecerá se o povo saber separar o joio do trigo. Porque, veja só, se o povo não cobrasse, a sociedade não exigir uma reforma política para valer, que ataque a questão do financiamento privado de campanha, que tenha transparência na ação parlamentar, que tenha transparência e combata os desvios e a compra do voto, nós não vamos mudar o sistema político no Brasil, porque todo esse bafafá que está acontecendo no Brasil tem uma origem, tem uma causa. Ele é alimentado, ele é sustentado pelo financiamento privado de campanha. Então, esse é o momento. Nós vamos realizar na Assembleia, no dia 30, um evento. Ontem eu visitei, inclusive, a OAB, o presidente da OAB, vamos ajudar a convidar todos os movimentos, um movimento conjunto, para dar a minha modesta contribuição na luta pela reforma política, que é uma luta de várias entidades, não é uma luta minha. Eu estou só dando a minha contribuição no espaço que eu atuo, que é a Assembleia Legislativa. Falando em Assembleia Legislativa, o senhor foi escolhido pelo governo do Estado e aceitou a informação que nós temos, o exercício da liderança na Assembleia Legislativa. Como é que o senhor vai encarar aí essa missão?
Olha, com muita determinação, né? Me sinto muito honrado por ter sido convidado pelo governador. Nós contribuímos com a eleição do governador, participamos do governo, então é natural, né, que ao ser convidado para assumir esse posto eu tenha aceitado. E evidentemente que não vou trabalhar sozinho, vou trabalhar com um conjunto dos deputados que apoiam o governo e também dialogar permanentemente com os deputados que não apoiam o governo. O exercício da Assembleia Legislativa, da liderança da Assembleia Legislativa, tem esse papel, né, em ser o intermediário entre a visão, entre as demandas do Executivo no espaço legislativo e também dialogar não só interna na Assembleia, mas também com o setor da sociedade. E farei isso como sempre fiz debate e como fiz política na minha vida, né, tendo transparência, assumindo posições e deixando muito claro para todo mundo qual é a posição que eu assumo e por que eu assumo. Qual deve ser a agenda do governo Robson Faria para a Assembleia Legislativa nesse primeiro semestre ainda? Olha, primeiro dar continuidade às demandas, né, às realizações que tem feito, as ações que tem feito nos 2 primeiros meses. E a Assembleia Legislativa não tem faltado, digamos assim, com a sua responsabilidade e com o seu apoio, mesmo com oposição, mesmo com deputados que não apoiam o governo, em todos os momentos, pelo menos nesses 2 meses que o governo demandou e precisou da Assembleia, a Assembleia esteve lá fazendo o seu papel. E assim será, assim é que é o funcionamento, né, da Assembleia. Os projetos do governo que porventura cheguem lá serão aprimorados e serão debatidos de uma maneira muito aberta e muito franca. Já há projetos na pauta, poderia citar? Tem projetos tramitando que tem a ver com reajustes e rebatimento de legislação salarial do setor jurídico, digamos, do Estado. Demais, não tem outros projetos que têm em tramitação, né? Tem esse projeto que eles têm urgência e eles estão sendo trabalhados para isso. Os projetos que virão, né, serão relacionados a rearranjos e ajustes na máquina pública, que nós vamos defender e vamos trabalhar na Assembleia. Que rearranjos e reajustes são esses? O governo está trabalhando para, talvez até o final do ano, né, apresentar uma reorganização do Estado. Nós temos uma estrutura do Estado totalmente defasada. A estrutura do Estado do Rio Grande do Norte é de 1990, final dos anos 90. Ela não tem nenhuma compatibilidade com a estrutura federal, com as transformações que ocorreram em outros estados. Então, há uma preocupação do governo em fazer esse ajuste da máquina administrativa para buscar maior funcionalidade. E vamos discutir as políticas que estão sendo encaminhadas pelo governo. O governo ontem lançou um decreto, Alex, que eu acho de extrema importância, que foi criando um comitê, né, de recuperação de ativos, que é outra linguagem, uma linguagem mais bonita, para traduzir o seguinte: combate à sonegação. O governo ontem, talvez seja o fato mais importante nesses dias do governo Robson, seja o lançamento desse decreto, não é? Que reúne Ministério Público e Executivo num esforço concentrado, conjunto, coordenado pelo governador, para combater a sonegação no nosso estado. Sabe de quanto é a sonegação hoje? Esse comitê eu acho que vai informar. Existem várias informações totalmente desencontradas. Eu tenho dito que uma das funções que me parece desse comitê é dizer claramente para a sociedade qual é o tamanho, né, desse processo de não pagamento de impostos, de sonegação, e tentar aprimorar a arrecadação do Estado para cumprir os serviços públicos. Porque qual é a função da arrecadação do Estado? É financiar as políticas, o Estado e as políticas. Financiar as políticas. Deputado Fernando Mineiro, o senhor falou ainda há pouco, falando em reorganização e rearranjamento do Estado, na prática já se sabe, já se tem algo concreto que vai ser proposto? Não tem ainda. Esse é um processo que o governador deve tomar medidas mais adiante, de organizar, inclusive. Mas o que é que pode ser feito? É isso que eu estou dizendo, adaptações das secretarias, né? Transformações de secretarias. Extinção também de secretarias? Extinção, criação... O foco é adaptação ou também enxugamento da máquina? As duas questões, né? Buscar ter uma estrutura que melhor aparelhe o Estado e que melhor responda às necessidades do Estado. O senhor é a favor da diminuição do tamanho do Estado do Rio Grande do Norte, da máquina administrativa, como forma de diminuir gastos? Mas qual é o tamanho desse Estado? Às vezes as pessoas usam umas frases assim, o tamanho do Estado. Da máquina. O tamanho da máquina, né? Você sabia que você comparar a chamada máquina administrativa do Rio Grande do Norte com vários estados não é tão diferente assim? Né? Então, talvez o problema não esteja no tamanho, esteja na funcionalidade desse estado. Ele funciona para quê? O que a sociedade quer, não, porque esse debate tem que ser feito nesses termos. Né? Qual estado para qual política? Né? O que a sociedade precisa é de um Estado que tenha eficácia e tenha funcionamento. Essa é a discussão. Né? O tamanho dele tem que ser em função dessa questão. E o Estado do Rio Grande do Norte é muito inadequado, para dizer o mínimo. Né? A estrutura administrativa do Rio Grande do Norte é totalmente defasada. Ela tem dificuldade de responder. Quer seja na segurança, para dar um exemplo, quer seja na educação ou na saúde, que são as secretarias mais visíveis, digamos assim, essa estrutura é totalmente defasada. Lógico que, do meu ponto de vista, pode ser enxugar, pode
pode diminuir o custo dessas estruturas para dar mais agilidade, mas tem que ter um estágio mais ágil, mais moderno. Ok, chegamos ao final da nossa entrevista. Eu queria agradecer a sua presença, deputado. Eu que agradeço a você e convido a você, aí dia 13, ao lado da Catedral, tem lá aqueles que defendem o Brasil, a democracia e a Petrobras. Obrigado, deputado. Ficamos por aqui hoje. Tenham todos um excelente dia e até amanhã.